Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Depois de termos tido aqui já há alguns dias o Miguel Guilherme, a propósito da peça Dois Homens Completamente Nus, é a vez de recebermos a outra pessoa que aparece nua na peça, de alguma maneira, é o Jorge Morato. Aliás, isso é uma questão que eu não falei com o Miguel Guilherme. Como é que é a caracterização? Se vocês aparecem de facto nus ou não? E seja bem-vindo aqui a este programa. Boa noite. Não, estamos mesmo efetivamente nus. Não há caracterização, não há tapa-sexos. Há um adereço ao outro que servirá para de alguma forma ocultar a nudez total, mas de facto estamos nus em palco, sim. Jorge, como é que estás? Bem disposto? Bem disposto, sim. Graças a Deus. Esta peça é exigente do ponto de vista de... Normalmente, alguns convidados são muito francos. Perguntamos muitas vezes uns aos outros como é que está tudo contigo, como eu agora acabei de fazer. Sim. E a resposta é sempre a mesma: tudo bem. Mas há pessoas que são mesmo francas e chegam aqui assim, cansadas. Sim. Esta peça é exigente a esse nível? É um pouco, porque pelo menos para o estado de espírito do meu personagem estou constantemente em sobressalto, em pânico e só lá mais para o fim da peça é que há ali um momento em que estou um pouco mais, não diria descontraído, mas com as defesas um pouco em baixo, mas logo a seguir retoma-se outra vez o ritmo do pânico, do sobressalto, da incerteza, e então é desgastante por estar quase 2 horas ou 1 hora e 50 minutos neste estado, tanto mental como físico. Então, porque o facto de tanto o meu personagem como o do Miguel não saberem como é que vão parar nus a casa de um deles, e depois ainda com o fantasma, entre aspas, de aparecer a mulher dele, de um deles, e depois o facto de querer saber o que é que se passa, como é que nós devemos parar nus aqui, o que é que nós tivemos a fazer. Portanto, esse estado de espírito e depois físico leva-me a que seja um pouco desgastante, sim. Porque a verdade é que a peça é feita nesse estado de sobressalto. Sobressalto, sim. Vocês não sabem como é que aquilo aconteceu? Não. Nós não sabemos, o público não sabe, e eu acho que também dos fascínios da peça é chegares até ao fim e não haver uma explicação direta, objetiva e conclusiva de o que é que se passou mesmo ali. Duarte, podemos ocupar aqui o teu espaço? Nós estamos aqui a gravar uma conversa. Está aqui um locutor de uma outra rádio. Duarte, já foste ver a peça Dois Homens Completamente Nus? Não, mas o título agrada. E Jorge Morato, grande ator no elenco, portanto, tens de ir ver. Trata lá de arrumar as tuas coisas, que eu invadi aqui o teu espaço. Preciso ficar aqui porque não tenho outro sítio onde trabalhar, mas assim... Ele precisa ficar aqui, mas eu mandei-o embora. Estás à vontade. 10 minutos, pode ser, Duarte? Então vou fumar 2 cigarros. 2 cigarros, vá. E quando eu chegar não quero ver 2 homens totalmente... Não vai acontecer. Estamos a falar desse... Agora temos de fechar a porta. O Duarte vai regressar. Aliás, ele é que vai marcar o tempo desta conversa. Quando ele regressar, nós paramos isto. Ok. Já não me lembro com isto tudo, já não me lembro onde é que nós vimos. Não, o facto de não haver uma resposta conclusiva do que é que aconteceu. É que um dos assuntos que eu falei com o Miguel foi... Já foste ver a peça? Foi preciso... Não, ainda... Estás a falar de uma coisa que não viste. Ainda não vi, mas a minha perspectiva é precisamente essa, ou seja, é de curiosidade. Eu estou aqui a tentar que vocês, ou melhor, quero que vocês me convençam a ir ver a peça. Eu acho que o título já, só por si já diz tudo. O título... Homens completamente nus, quer dizer. Normalmente há uma senhora, uma moça bastante jovem em lingerie, portanto, quer dizer, estão à espera de quê? Okay. Talvez o título não me levaria a ir ver a peça, mas... Era capaz de ser isso, se fosse 2 homens completamente nus, uma esposa furiosa e uma moça em lingerie. Eu acho que isso seria brilhante. Tens de dar essa sugestão. Os direitos já estão comprados. Já havia uma peça com esse nome?
A peça é original francesa, não é? Portanto, Não, mas a peça com o nome... ok. Pensava que também já havia uma outra peça com o nome. Sim, tem que Dois haver homens figura. completamente nus, uma esposa furiosa e uma... Não, acho que não. Há dois homens em fúria, essas coisas todas, mas essa não. Mas uma das coisas, por acaso, que eu falei com o Miguel foi precisamente isso. Faz toda a diferença que os dois não saibam o que é que se está ali a passar. Porque as pessoas que vão ver esta peça até podem pensar que um deles sabe e está a mentir, está a ocultar, mas não. Há sempre essa hipótese. Os Eu acho dois que não- O público é levado e guiado a pensar assim, mas não. Não é isso. Nenhum deles está a ser mentiroso. Porque há essa procura da verdade, de como é que... Depois chega-se a suspeitar eu já ouvi teorias que nem eu, enquanto com 2 meses de ensaio, me passou pela cabeça. Público vai ver. Tipo o quê? Não te posso dizer porque depois as pessoas já ficam com a história, mas há histórias mirabolantes e eu fico fascinado com o poder de imaginação das pessoas e de quererem arranjar uma resposta, porque a peça não está fechada, não é? E então também há ali momentos de grande comédia e de riso, mas eu acredito que se eu fosse público também ficaria por momentos desconfortável com o pânico e a confusão que vai com estes personagens. Há ali momentos em que eu penso, mas do que é que estas pessoas estão a rir se me estão a ver a sofrer? Porque há ali momentos em que os personagens atingem quase o estado da loucura, com outras implicações que há na peça, para além da nudez, e então o público chega a ser... O público é cruel, porque uma coisa... O público é geralmente cruel ou o público é cruel nesta o público peça? é geralmente... Não, o público em si, o público em geral, é cruel, porque está a ver personagens, está a partilhar emoções das personagens, mas se há uma cena mais trágica de imagina que numa peça há uma morte, mas a morte em si tem um lado cómico. As pessoas riem-se disso, as pessoas riem-se da desgraça dos outros, não é? Há aquela linda expressão que é pimenta no rabinho dos outros, para mim é refresco. É uma grande É expressão. uma expressão fantástica. Assim, com o mal dos outros posso eu bem, por exemplo. E por isso é que eu digo que o público... Mas não é de agora. O público, desde a antiguidade clássica, os gregos, os romanos, o público é cruel porque está a assistir a uma cerimónia, a um espetáculo, a uma celebração que... de alguma forma está dividida da sua vida pessoal, do público em si, portanto, e também é uma representação, não é? Essa representação, sabendo nós que não é real, permite-nos então esse riso fácil. E a comédia tem sempre essa dimensão, ou seja, a comédia nasce muitas vezes das situações mais trágicas. Mais trágicas, sim, sem dúvida, sim. Tu já fizeste de tudo um pouco, obviamente, mas as pessoas associam-te mais à comédia. Quando fazes comédia, tentas sempre que as pessoas vejam também um outro lado, além do riso, vejam também as sombras de cada uma das personagens? Depende do texto. Neste texto, sim, há esse espaço, como muito bem disseste, esse espaço de sombra, cinzento, em que a comédia e o drama têm ali zonas comuns. E o facto de estes personagens estarem à beira da loucura por quererem buscar uma resposta a uma coisa que não conseguem compreender e quererem buscar a verdade, e um deles, para tentar explicar essa verdade, mente. E esta dualidade também é fascinante. Quais são já estive aqui à conversa com o Miguel, ele já apresentou-me um bocadinho a personagem dele. Quais são as principais diferenças entre as duas personagens? Bom, o personagem do Miguel é um advogado já estabelecido, com uma carreira já
já grande, portanto é quase sócio maioritário de um célebre escritório de advogados, enquanto eu sou um tipo mais novo, advogado, fiscalista, sou direito fiscal, é a minha especialidade, e pronto, são um tipo muito mais inseguro, mais fragilizado, por assim dizer, mais subalterno e mais jovem. Jorge Morato, convidado desta noite das Madragoas. Estamos aqui a falar da peça Dois Homens Completamente Nus. É uma peça que pode ser vista no Teatro Vilaré. Já estreou, é uma boa notícia, e pode ser vista de quinta a sábado às 9h30 da noite e também aos domingos às 4h30 da tarde. Como é que é atuar ao domingo à tarde? É diferente? As coisas mudam? Sim. O público é diferente. O ambiente pré-espetáculo também é diferente, porque temos a luz do dia e há outra predisposição também do público. Normalmente o público de teatro clássico, diria assim, gosta de ir à noite. Aqui não. Aqui as pessoas vão durante o dia para uma sala de espetáculo em que a luz muda, o ambiente fica escuro, a celebração teatral é diferente. Fala-me um pouco das duas mulheres que entram nesta peça. Bom, a Sandra Faleiro e a Susana Blaser são duas fantásticas atrizes por quem eu fiquei apaixonado, por assim dizer. Não as conhecia muito bem, já conhecia o trabalho, mas nunca tinha privado com elas, e então no teatro o trabalho de equipa é muito importante. E elas são duas companheiras fantásticas, são duas atrizes muito talentosas. A Sandra Faleiro faz de mulher do Miguel, portanto uma mulher mais velha. E acrescenta ainda mais tensão quando entra em cena, não é? Sem dúvida, sim. Para como parece mesmo que eu já vi a peça. Sim. A conversa com o Miguel fez-me bem. Sim. Ela tem um papel fantástico de esposa zangada e humilhada, por assim dizer. E a Susana Blaser tem um papel um pouco mais pequeno, mas lá está, como eu costumo dizer, não há papéis pequenos, há atores pequenos. E ela é uma atriz enorme que do pouco espaço que lhe é dado no texto, ela tira proveito disso e tem uma vertente cómica muito forte e é muito engraçado. E estamos há pouco a falar desta questão da identidade também, que também é uma peça a propósito daquilo que as personagens são, não é? Ou pelo menos aquilo que elas pensam acerca de si próprias. Um pouco, elas chegam a alguma conclusão a propósito daquilo que são realmente? Sim, o personagem do Miguel chega a uma conclusão que desconhecia. E desconhecia porque a nossa sociedade formata-nos para o que está padronizado, ou seja, a tendência maioritária é sermos, como é que eu tenho a dizer, heterossexuais, católicos praticantes ou não, desportistas, saudáveis, ou seja, tudo o que sai da norma é desviante, não é? E o personagem do Miguel, do ponto de vista social e profissional, está muito bem estabelecido, mas a sociedade, digamos que ocidental e europeia, formata-o de tal maneira, e eu não quero muito abrir o jogo e abrir a peça, o conteúdo da peça, mas formata-o de tal maneira que ele, pronto, posso dizer, ele descobrindo que tem uma relação não tradicional, não quero dizer mais, mas essa eu diria quase que vergonha leva a que haja um fenómeno psicológico chamado blackout, em que nós assumimos uma identidade que desconhecíamos, tipo o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Portanto, passamos a ter uma personalidade que desconhecíamos e temos um apagão das coisas que fazemos desviantes. E pronto. É porque a memória também influencia muito a opinião que temos sobre nós próprios e a nossa própria identidade. Quando a memória falha por algum motivo, também nos sentimos mais nus, lá está. Sim. Ou seja, imagina, não sabes o que é que andaste a fazer ontem à noite, quer dizer,
ficas preocupado, não é? O que é que que figuras é que eu andei a fazer? Pus a minha imagem profissional e pessoal e familiar em risco ou não? Portanto, é claro que a memória está, e também a memória da nossa educação, do que os nossos pais nos diziam, para fazer bem ou para fazer mal, dos professores, tudo isso é importante para a nossa formação. E o que é que faz parte da memória de um ator? As aulas, o treino, a prática, os conselhos dos amigos e dos colegas, e do texto. E os textos, não é? Eu sou capaz de me lembrar de textos que fiz há quase 20 anos. Coisas pequeninas. Por exemplo, estou também com um monólogo às terças do Caveman, em que, também no Teatro Vilaré, em que é 1h30 de texto. E eu já o fiz em 2009, fiz em 2013 e agora voltei a fazê-lo. Portanto, há sempre quase 4 anos de diferença. Jorge, aproveitando já o facto de estares aqui, assim, em breves minutos, estás aqui por causa da peça Dois Homens Completamente Nus, mas sim. eu acho que aproveitamos também a ocasião para falar dessa outra peça, Caveman. O que é que as pessoas podem encontrar? E está para durar ainda? Vai ficar até quando? Vou pelo menos fazer as terças de maio. Já estamos desde outubro e até finais de maio, todas as terças, estarei no Teatro Vilaré. Mas o Caveman basicamente é uma 1h30 de uma conversa muito bem humorada, em que o meu personagem é expulso de casa, digamos assim, pela mulher. É uma daquelas brigas, uns arrufos. E então ele, durante a 1h30, explica as diferenças entre os homens e as mulheres de um ponto de vista antropológico. Ou seja, porque é que os homens reagem de uma determinada maneira e as mulheres reagem de outra ao mesmo estímulo, e do ponto de vista antropológico porquê? Porque ele supostamente é um professor de história e explica os nossos comportamentos e linguagens são diferentes porque os homens eram caçadores e as mulheres eram recoletoras, ou seja, são comportamentos completamente diferentes. Os homens também agem em grupo, mas imagina, se vais caçar, não podes andar a fazer barulho, né? Não falas, estás caladinho, desenhas um plano e tens um objetivo, é ir do ponto A para o ponto B. E os homens serem tendencialmente mais... Um pouco mais calados, mais circunspectos. As mulheres não, as mulheres eram recoletoras, organizavam-se, exploravam em grupo e trocavam opiniões e pareceres, portanto observam muito mais as coisas do que nós, são muito mais observadoras, ligam muito mais às cores. Porquê? Porque naquela altura era importante saber se uma coisa era comestível pela cor, se era venenosa, se estava madura, se não. E então durante 1h30 fala-se sobre isto, e é um tema e um texto fascinante que há quase 8 anos que eu faço, e estou ainda... Dia para dia ainda descubro coisas novas no texto. As coisas que se aprendem. Eu agora aprendi umas coisas contigo. Então tenho de ir ver a peça. Tenho de ir ver as duas peças, aliás, e fica aí prometido. Aliás, tu estás a dominar o Teatro Vilaré. Aquilo é tudo teu agora. Sou. Portanto, aquilo eu sou o único ator residente da companhia. Sim. Estás com estas duas peças, as coisas não se confundem, ou consegues ser organizado o suficiente para que na tua cabeça as duas personagens não haja confusão entre elas? É completamente diferente. É o mesmo que conduzires 2 carros completamente diferentes, sim. Imagina, uma coisa é conduzires um Porsche, outra coisa é conduzires um Volkswagen Golf. Passa a publicidade. São coisas completamente diferentes. Não há sequer, nunca me passou pela cabeça misturar textos ou personagens. Não. Nenhuma dessas marcas de carro tinha pensado oferecer-me mas a partir... Obrigado, Jorge. Okay. Tiveste essa ideia. Eu vou pela primeira hipótese. Se for do Porsche, vou pela... Está bem? Podem oferecer o Golf aqui ao António. Mas eu acho que é o que vai acontecer, nada do nosso nível de notabilidade, não é? As pessoas conhecem o Jorge Morato, não conhecem de lado nenhum. Portanto, eu acho que... Ainda. Acho que vão-te oferecer um Porsche a ti e um Golf a mim. Ok, pronto. Gostas de fado, Jorge? Adoro fado. Desde novo, que os meus pais me habituaram a ouvir música de todo o tipo. E foi uma coisa curiosa, levei para a minha lua de mel há muitos anos em Bali, levei Camané.
e dei a conhecer aos balineses, ficaram fascinados, ficaram assim, boca aberta. Eu imagino o que é para uma cultura diferente quer dizer, se para um francês que é europeu o fado já é fascinante, imagino para uma cultura asiática lá nos recônditos ouvir cantar em português e ouvir a guitarra portuguesa, ainda por cima depois a voz do Camané, o que é que deve ter sido? Incrível, essa é uma história muito boa e eu proponho que fechemos então esta conversa com o Camané. Não sei se te parece bem. Parece-me Queres escolher algum tema em específico? É complicado. Sei de um Rio é um clássico, portanto eu acho que fica sempre bem. Sei de um Rio, Camané para o final desta conversa com o Jorge Morato, e aproveita também para convidar as pessoas para ir ver esta peça, Dois Homens Completamente Nus, e para acrescentar alguma coisa também que não disseste e que achas mesmo importante dizer. Bom, foi um prazer estar aqui à conversa contigo, António, e convido todos os nossos ouvintes para de quinta a sábado às 21h30 e aos domingos às 16h30 passarem pelo Teatro Vilaré e verem os Dois Homens Completamente Nus, comigo, com o Miguel Guilherme, com a Sandra Faleiro e com a Susana Blazer. Muito bem, a direção do Tiago Guedes? Tiago encenação? Guedes. É assim que se diz? Tiago Guedes, exatamente. É importante ter um bom encenador? É, sem dúvida. Estão bem entregues vocês? Sim, ainda bem que por lapso esqueci-me, é a primeira vez que eu trabalho com o Tiago e nunca um encenador conseguiu pôr tantos estímulos e tantos pontos de interrogação na minha cabecinha para construir este personagem, e adorei trabalhar com o Tiago. É um encenador e um realizador fantástico. Muito bem, Jorge, foi um gosto também ter estado aqui estes minutos à conversa contigo. Obrigado. Despedimos com Camané, Sei de um Rio, e não se esqueçam, Dois Homens Completamente Nus, Miguel Guilherme, Jorge Morato foi o convidado de hoje, também a Sandra Faleiro e a Susana Blazer, de quinta a sábado às 9h30 da noite e também aos domingos às 4h30 da tarde. Sei de um rio, sei de um rio em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. Meu amor, dá-me os teus
lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua. E a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio, sei de um rio